e amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Eu quero rapidamente aqui, não vou ir muito longe, vai ser bem rápido, porque eu creio que no final dessa palavra eu quero ter um tempo ainda para nós orarmos. Nós temos aqui um tempo de poder ruminar a palavra. Ruminar a palavra é você poder não só ouvir, mas você poder deixar essa palavra entrar, mudar a sua vida mesmo. A palavra de Deus, ela é a nossa direção, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Então nós precisamos não apenas ouvir com os nossos ouvidos físicos, mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus com os nossos ouvidos espirituais. Amém, queridos? E eu quero ministrar hoje uma palavra, considerando já que nós estamos aqui com todos os núcleos, com as pessoas e tal, eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração, e o tema dessa palavra é princípios de uma vida de liderança de sucesso. Princípios de uma vida de liderança de sucesso. Na verdade, nós, muitas vezes, pastores, pregadores e as pessoas que costumam ministrar aqui ou em outras igrejas, colocam esses nomes, princípios, colunas, bases, chaves, enfim, são temas, talvez para chamar a atenção, para atrair um pouco mais o olhar, ou os seus ouvidos, mas eu creio, eu sempre faço isso, eu quero trazer um tema, o tema da palavra, o título da palavra, na verdade, é para chamar a atenção mesmo, mas esse título, na verdade, ele não é só para chamar atenção. O tema realmente vai refletir tudo que eu vou falar aqui, e eu coloquei ali princípios de uma vida de liderança de sucesso. Veja bem, princípios, queridos, é algo que é diferente de valor. Valor, por exemplo, eu tenho a Igreja da Paz, por exemplo, a Igreja da Paz tem valores, por exemplo, os nossos cultos, o louvor, o departamento infantil, a qualidade, a excelência, tudo isso são valores da Igreja da Paz. Agora, princípios da Igreja da Paz, por exemplo, o MDA, a célula, o dia a dia do discipulado, isso são princípios da Igreja da Paz. E a Bíblia também, ela fala de princípios. Ela fala de princípios que nós precisamos ter na nossa vida para que realmente nós possamos crescer. Valores, às vezes eles mudam. Princípios dificilmente mudam. Por exemplo, hoje um valor nosso aqui, a qualidade, o departamento infantil, como eu já disse, então pode ser que mude, pode ser que nós possamos mudar o departamento infantil, possamos mudar o formato, a entrada, possamos de repente comprar esse prédio e transformar isso aqui num salão, fazer o departamento infantil em cima. Então tudo isso são ideias, são valores, eles mudam. Agora, os princípios são inegociáveis, nós não negociamos, nós não mudamos, nós não mexemos. Assim é a palavra de Deus. Por exemplo, a ceia é um princípio, dízimo é um princípio, está na palavra, são princípios que não mudam, não se alteram, e nós precisamos entender, queridos, fazer a distinção dos dois, e mais do que isso, o que realmente esses princípios têm por trás, o que eles querem passar para nós. E aqui nessa noite, eu quero falar de alguns deles, baseado num texto do Velho Testamento, lá em Levítico 19, de 1 a 5, diz assim: disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Queridos, antigamente, muito antigamente, lá no começo,
foram estabelecidas muitas leis. Por que as leis foram estabelecidas? Porque o povo tinha dificuldade de se organizar. A população crescia, as pessoas cresciam, e as dificuldades aumentavam, as brigas talvez, os problemas, as lutas, e ali foram estabelecidas muitas leis. As leis eram estabelecidas para serem vividas, para organizar a sociedade. E aqui em Levítico, eu creio que houve um momento onde eles estavam passando por alguns desafios, eles estavam passando por alguns problemas, e Moisés, vocês sabem, Moisés ele representava o povo, diante de Deus. E aqui a Bíblia fala, disse ainda o Senhor a Moisés. Então Moisés deve ter ido consultar Deus, falar, Deus, olha, eu não sei o que fazer com esse povo, porque eles estão fazendo uma série de coisas erradas, eles estão, enfim, eu preciso de ajuda. E aí Deus dá uma lista aqui para Moisés, do que o povo deve fazer. Queridos, eu creio que nenhum de nós aqui estamos fazendo nada de errado, muito pelo contrário, vocês estão caminhando muito bem, vocês estão andando muito bem, vocês estão sendo levantados, cada um de vocês tem as suas lutas, mas tem vencido cada uma delas dentro da sua esfera ali. Mas eu creio, queridos, que Deus ele quer nos alinhar com a vontade dEle, com o tempo dEle, porque Deus tem uma urgência em preparar um exército para conquistar grandes coisas, amém, queridos? Deus Ele quer preparar você, Ele quer me preparar, porque nós temos visto o que tem acontecido, quantas coisas, queridos, nós temos presenciado hoje, nós temos visto pessoas aprontando tantas, e a igreja nos dias de hoje, ela está sendo assim, de frente mesmo, a igreja está sendo confrontada, a igreja está sendo atacada, a igreja está sendo bombardeada, e nós precisamos abrir os nossos olhos como pessoas, como líderes, como homens e mulheres, como cristãos. Por exemplo, saiu uma matéria na Veja, ali, falando absurdos do cristianismo, falando absurdo de nós como cristãos, falando que nós somos um problema para a sociedade, mas isso tudo, queridos, é fruto do que eu creio que a igreja já tem vivido, a igreja tem incomodado as trevas, amém, queridos? Por isso nós vamos ser atacados, tantas situações nos últimos dias, vocês acompanharam na mídia, o ataque em crianças, pessoas acabando com as crianças, matando crianças, expondo as crianças. Isso tudo, queridos, é sinal dos fins dos tempos, sim, é sinal dos fins dos tempos. Porém, nós não podemos olhar para tudo isso e achar que é normal, não é comigo, não foi com meu filho, não foi na minha cidade, não foi na minha igreja, enfim, não. Nós precisamos olhar para nós e alinhar a nossa vida, porque, queridos, Deus Ele está contando com um exército para mudar essa história, amém, queridos? Agora, veja, até quando nós seremos esses cristãos passivos, aceitando tudo, concordando com tudo? Nós não podemos, mas antes dessas mudanças começarem nas pessoas, precisa começar em nós. Antes da ordem começar lá fora, precisa começar em nós. Precisa começar na nossa vida. Você como líder de célula, você como supervisor, você como pastor, cada um de nós aqui precisamos alinhar o nosso coração com aquilo que é a verdade, com aquilo que é correto. Então, queridos, aqui nessa ocasião, Moisés chega para o pessoal e dá algumas instruções, e a primeira instrução que ele dá, ele fala assim: sejam
santos. Sejam santos. Talvez, na verdade, Moisés só está falando isso porque o Senhor disse para Moisés: diga isso ao povo, diga a toda a comunidade de Israel. E aí ele começou: sejam santos, porque eu sou santo, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Queridos, a santidade, na verdade, ela é muito mais abrangente do que nós imaginamos, mas é tão importante nós olharmos para o Senhor, porque a santidade não é porque eu estou dizendo, olha, vamos ser santo, porque o pastor Cleito está dizendo, inclusive, eu creio que o Senhor disse para Moisés, diga para eles serem santos. E talvez eles iam perguntar assim: Moisés, mas por que você quer que nós sejamos? Por que você está falando para a gente ser santo? Então o Senhor já falou: diga para eles serem santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Ou seja, Moisés, se eles te questionarem alguma coisa, você diga: porque o Senhor, o Deus de vocês é santo, por isso que você precisa ser santo. Agora, queridos, vamos pensar, o que é santidade? O que vem a ser santidade? Nós podemos falar tantas coisas de santidade, mas para quem é a santidade? Muitos de nós falamos de santidade para os jovens, pregamos para jovens e falamos: olha, os jovens precisam ser santos, os jovens precisam andar na linha, os jovens precisam assim, 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 assim. E nós sempre relacionamos a santidade com a questão sexual. Mas eu diria, queridos, que nem sempre a questão de santidade está relacionada com essa questão sexual somente. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A santidade, ela vai muito além disso aí, queridos, de questão de sexo. É óbvio que a questão sexual é a parte mais gritante, que atinge diretamente a santidade do Senhor. Mas antes de nós entrarmos em alguns pontos aqui, que eu creio que isso pode mudar a sua vida, pode ser libertador para você, pode ser curador para você. Antes de nós entrarmos em alguns pontos como esse, deixa eu dizer uma coisa importante. Por que eu e você, nós precisamos ser santos? Por quê? Nós precisamos responder isso. Nós precisamos entender isso. Eu tenho que ser santo porque meu ministério, é minha casa, é minha vida, é o meu título, o meu cargo, a minha posição. Tudo isso é importante, queridos, tudo isso é importante. Porém, muito mais do que isso, nós todos devemos buscar um nível de santidade, porque o nosso Deus, Ele é santo. Não existe nenhuma forma, não existe nenhuma forma pior de desonrar a Deus do que com a falta de santidade. Com a falta de santidade. Agora, queridos, eu acredito que nenhum de vocês aqui, eu creio de verdade, queridos, nenhum de nós aqui, eu creio nisso. Nenhum de nós aqui vamos, talvez, para uma casa de show, para uma boate, para um prostíbulo. Eu acredito que nenhum de nós aqui vamos para esses lugares. Eu acredito, queridos, que ninguém aqui, ninguém nesse salão, eu creio nisso, talvez vai matar alguém. Eu creio nisso. Talvez você tenha vontade, tem vontade de matar alguém, mas você não vai fazer isso. Matar na unha. Na unha a gente só mata piolho. Eu creio, queridos, que nenhum de nós vamos fazer isso. Agora veja, uma coisa que é importante é que muitas vezes nós achamos que a santidade está ligada somente com essas coisas. Mas, por exemplo, vamos pensar que às vezes, queridos, o nosso pensamento, ele
não é santo. Ele não é santo. Pensar mal das pessoas. Não estou dizendo nem de falar mal das pessoas. Estou falando de pensar mal das pessoas. Isso é falta de santidade. Sabe, queridos, nós precisamos voltar. Porque nós como cristãos, todo mundo que eu conheço hoje em dia, quer dizer, todo mundo não, mas boa parte de cristãos, que são aqueles cristãos assim meio em cima do muro, eles falam mal das pessoas, eles falam mal, o Emerson acabou de orar aqui, da cidade, eles falam mal do governo, eles reclamam de tudo. Sabe, queridos, isso daí realmente é um princípio que nós estamos violando, nós estamos quebrando um princípio de santidade, de falar mal, de criticar, Não, nós não podemos mais sermos cristãos desatualizados, aquela mesma vida, 20 anos atrás as pessoas falavam mal da igreja, e hoje muitas vezes ainda falamos mal da igreja, falamos mal do pastor, falamos mal das pessoas, criticamos. Isso tudo é falta de santidade, queridos, isso tudo é falta de santidade. Mas qual o problema, pastor, de falar mal? Talvez o problema não é nem tenha tanto problema assim. A questão é que eu estou violando um princípio, eu estou quebrando o princípio. Sabe, queridos, para isso nós temos o discipulado, uma ferramenta poderosa, porque veja, eu posso até pensar mal, eu posso até ter uma tentação em relação a uma área da vida, eu posso ter tentação, mas eu não posso pecar, porque nós temos que pedir para o nosso discipulador, para o nosso líder, orar por nós, pelas nossas tentações. Olha, eu fui tentado, pastor, a falar mal, eu fui tentado a reclamar, eu fui tentado a murmurar, eu fui tentado, sabe, se tem um lugar que você tem que abrir o coração, é no discipulado, é lá o lugar de você vomitar, de você abrir seu coração, mas não sair falando mal, reclamando, murmurando. Não, isso daí vai te afastando. E eu quero dizer uma coisa para você, queridos, nós sabemos que se é um princípio, se nós estamos quebrando um princípio, nós clamamos por crescimento, clamamos por vidas, oramos por pessoas, mas nós não podemos quebrar princípios, não podemos. Deus está chamando pessoas, homens e mulheres, sabe, queridos, talvez você, olha, e essa é uma realidade, nós olhamos para a sociedade hoje, e nós pensamos, é impossível ser santo, e você fala, pastor, você é santo, eu vou dizer algo para você, querido, eu vou dizer algo para você, do meu coração, eu posso ter muitos defeitos, posso ter muitas falhas, eu tenho pensamento como homem, tenho vários, mas sabe qual é o segredo que me torna santo? A confissão para o meu discipulador, toda semana no discipulado, porque quando eu confesso, a Bíblia fala que eu sou sarado, eu sou curado, ou seja, eu não estou doente, porque eu confessei, eu abri o coração. O problema é que muitas vezes nós vamos para o discipulado, e nós não confessamos, nós não falamos, nós não abrimos o coração. Isso tudo, queridos, vai travando a nossa vida, trava a sua vida espiritual, trava a sua vida financeira, trava seu relacionamento. Sabe uma coisa que eu quero dizer com muito carinho, queridos, uma coisa muito importante, quando você falar mal, por exemplo, do casamento de alguém, casamento do Hermes, da Fernanda, sei o que, o seu casamento é afetado, porque a Bíblia fala que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Irmãos, isso é muito sério. Quando eu falo mal do ministério, por exemplo, se eu chego aqui falando mal das igrejas, a igreja, não sei das quantas, é isso e aquilo, o que vai acontecer? A minha igreja vai atrair aquilo que eu falei, a igrejinha ali, o pastor lá, fica lá, não sei o quê. Se eu estou falando mal daquela igreja, o que vai acontecer? Essa igreja aqui vai atrair
aquilo que eu estou falando, porque eu estou semeando palavras e eu vou colher palavras. Não tem jeito, querido, não tem jeito. Sabe, nós precisamos crescer, somos líderes, estamos sendo chamados para sermos pastores, homens e mulheres de Deus. Não aceite mais você cair nesse laço do diabo, não aceite, amém? Sabe uma coisa que nós precisamos tomar cuidado, quanto mais alto nós queremos chegar, não estou falando só ministerialmente, querido, na vida, por exemplo, eu fico olhando às vezes pessoas profissionais, a pessoa fala assim, vamos supor que eu fosse comprar essa caixa aqui, e eu vou lá, quanto custa essa caixa de som que se retornar? R$1.000, aí eu vou no outro ali, quanto custa? 1.100, mas aquele ali falou que é 1.000, eu falo, mas é porque o dele não presta, é ruim, não sei o que, e tal, isso é feio, é ruim essa situação. Eu lembro uma vez, eu fazia, muitos anos, fazia entrevista com as pessoas, aí eu falava, me fala um pouquinho do seu chefe anterior. Meu chefe anterior era assim, chato, não sei o que, reclamava, falava mal, fala um pouco da empresa, falava mal, já não contratava, não, você, lógico, não falava para ela, falava, legal e tal, não sei o que, passava lá para o RH, não, esse aqui eu não quero, por quê? A pessoa veio falando mal do chefe anterior, às vezes a pessoa estava trabalhando lá e falava mal do chefe anterior, porque nós estávamos recrutando, a pessoa estava procurando emprego, e às vezes de uma empresa para outra, falando mal. Queridos, nós não podemos, se você quer experimentar crescimento na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, ande em santidade, amém? Ande em santidade, não fale mal. Uma outra coisa que aqui também Moisés falou com o povo, respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai. Olha que coisa, queridos, a Bíblia fala que uma das formas de nós vivermos muitos anos na terra é honrando pai e mãe. Amém? A Bíblia fala sobre isso, vocês sabem disso. A Bíblia fala que se você honrar pai e mãe, você vai viver muitos anos na terra. Nós estávamos numa reunião essa semana com os pastores, estávamos discutindo sobre esse assunto. E aí, nós estávamos falando lá, conversa com as pessoas que têm 80 anos, 90 anos, 95. Conversa com essas pessoas. Você vai perceber que estas pessoas honraram demais os seus pais. É impressionante. Honrar os pais assim de uma forma incrível. Elas reconheciam o valor do pai e da mãe. É incrível isso, queridos. Agora, eu não sei se você já tentou entender a morte de algumas pessoas muito novas. Eu não estou dizendo todos os casos, mas eu já estudei alguns. Queridos, é incrível. Mas a grande maioria das pessoas que morrem cedo é porque elas não honraram pai e mãe. Então isso é uma verdade total. Uma outra coisa que, eu quero só abrir um parênteses aqui, que fala, e eu vi isso acontecendo, e até hoje nós temos visto isso acontecendo. A soberba precede a ruína. Gente, para pensar as pessoas que às vezes estão aqui, em cima, daqui a pouco a pessoa está aqui embaixo. Não estou falando no ministério, em todas as áreas, às vezes a pessoa está aqui em cima, de repente ela está embaixo. Soberba, orgulho, prepotência, daqui a pouco a pessoa cai. Eu vi isso acontecendo no ambiente corporativo, isso
isso é uma guerra, é leão comendo leão, é um negócio lá terrível. Agora, voltando para a história do sucesso na vida, o tempo de vida. Se você honrar sua mãe e seu pai, pode ter certeza que você vai viver muitos anos na terra. Mas se você não honrar, querido, você talvez, possa até ser que você não venha morrer, mas você pode atrair muitas maldições. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero trazer isso para o ambiente espiritual, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Mas a Bíblia fala também que os pais não devem provocar a ira nos filhos. Eu creio que isso é um princípio também, porque se eu provoco a ira nos meus filhos, aí eu vou exigir honra deles. Não, você tem que me honrar, mas espera aí, ele tem que honrar, é um princípio, está lá, é bíblico. Mas a Bíblia fala também que você não pode provocar a ira nos filhos. Então, olha como isso é sério. Isso nós vivemos no dia a dia. Vamos trazer essas duas realidades para as nossas vidas. Nós estamos aqui como filhos espirituais, mas nós estamos aqui também como pais espirituais. Agora, eu creio, queridos, que o sucesso ministerial de uma pessoa, se para viver muitos anos na terra, biologicamente falando, eu preciso honrar os meus pais, o meu sucesso, o tempo de sucesso ministerial na minha vida está totalmente ligado com a honra que eu dou para os meus pais espirituais, para os meus líderes. Isso é muito importante, queridos. Agora, antes de falar da honra que nós devemos dar para os pais espirituais e até para os nossos líderes, deixa eu só dizer uma coisa importante também. Eu, como pai espiritual, eu não posso também fazer qualquer coisa com os meus filhos. Eu não posso provocar iras nos meus filhos. Eu preciso ser pai dos meus filhos. Se realmente esse princípio é uma verdade, eu tenho que ser pai. Tem muito pai espiritual que não é pai espiritual e nem mãe espiritual, é um chefe espiritual. Aí não tem como, queridos, nós não vamos viver esse princípio se nós formos chefes na vida das pessoas. Aí nós não vamos viver esse princípio, mandando, sabe, aquela liderança opressora na vida das pessoas, aquela liderança que coloca um jugo, coloca um peso, não ouve, não facilita, isso aí está errado. Então veja, queridos, nós precisamos corrigir essa rota. O foco é para os filhos honrarem os pais, mas eu quero dizer, comece sendo um pai na vida das pessoas. Comece sendo pai na vida das pessoas, seja pai, porque se você for pai, você vai atrair a honra dos seus filhos. Agora, a honra na vida dos pais espirituais, ela determina o sucesso do seu ministério. Querido, pode ver as pessoas que vão mais longe ministerialmente falando, pode olhar para essas pessoas. São as pessoas que aprenderam o segredo de honrar pai e mãe espiritual. Pai e mãe espiritual, honrar liderança. E eu não estou falando só de honrar discipulador, não. Óbvio que o primeiro que você tem que honrar, até mais do que eu, viu, querido? Você tem que honrar o seu pai espiritual. Porque o seu pai espiritual é ele que te ouve, é ele que recebe você, é ele que te abraça. Eu sou pastor, eu sou pai espiritual de vocês, mas ele é o principal que você deve honrar muito mais. Mas eu quero abrir o leque, nós temos que aprender a honrar lideranças. Nós temos que aprender a honrar as pessoas que Deus colocou sobre as nossas vidas, e a Bíblia fala que nenhuma liderança é levantada por acaso, todo líder é levantado pela vontade de Deus, toda liderança, toda autoridade vem de Deus, e nós precisamos entender esse princípio, queridos, e aprender a honrar. Uma das coisas que nós, às vezes, deixamos passar batido nas nossas vidas é a honra para os nossos líderes.
para os nossos discipuladores, para os nossos pastores. Eu vou ser muito franco com vocês, eu nunca requeri isso e nem quero requerer, de forma alguma. Mas o pastor que veio pregar aqui esses dias, o pastor Ricardo Vasconcelos, ele falou algo que eu nunca tinha parado para pensar. Mas ele falou um dia lá na igreja, ele falou assim, ele chamou a igreja dele, reuniu a igreja dele e falou assim, olha, eu fiquei muito triste, no dia do meu aniversário, ele falou, e no dia dos pastores, no dia lá, que tem um dia que inventaram que é dia dos pastores, ninguém me deu um abraço. Ele falou com a igreja dele, eu nunca fiz isso, e eu nunca vou fazer. Mas queridos, eu vou dizer uma coisa para você, o segredo do sucesso é honrar liderança, é honrar os seus líderes, é honrar as pessoas que Deus coloca na sua vida, é honrar, é reconhecer, é submeter, é ter gratidão. Queridos, nós não podemos, isso, eu estava esses dias conversando com um pastor amigo meu de uma outra denominação, uma denominação muito, como que se diz, tradicional, muito tradicional, no Brasil, muito conhecida, tradicional. E é incrível nessa igreja, é tão tradicional que os líderes lá são tudo 100 anos, 100, 80, 90, é um negócio impressionante. E eu falei, meu Deus do céu, essa igreja é muito especial, só tem ancião lá e tal. Aí uma das coisas que ele me falou, nós aprendemos a honrar os nossos líderes, nós aprendemos a honrar. E essa pessoa que eu conversei, ela tem muita influência com o pastor principal. E o pastor principal já está com quase 110 anos lá, deve ter uns, mais uns 90 e poucos ele tem, com certeza. Mas eles entenderam o princípio da honra na vida desses líderes. Sabe, queridos, nós temos que tomar um cuidado com o MDA, porque o MDA é amor, é cuidado, é zelo, mas nós caímos para um outro extremo, que é o extremo chamado a desonra. Não honramos, não reconhecemos. Por exemplo, nessa igreja aqui, nós temos os pastores aqui, mas cada um tem uma história. Tem supervisores aqui, cada um tem uma história. Líder, cada um tem uma história. Aprenda a honrar, aprenda a submeter, aprenda a concordar, aprenda a dizer sim. Ah, mas eu sou obrigado a dizer não, sim toda vez? Não, querido, ninguém é obrigado a dizer sim todas as vezes. Mas se o seu líder está falando, aprenda a submeter. Mas se o meu líder estiver errado, ainda que o seu líder esteja errado, se você submeter, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Não é fácil, queridos, o que eu estou pregando aqui. Só que eu estou pregando com autoridade, porque eu, pela graça de Deus, nesses anos todos, eu aprendi a honrar a minha liderança. O tempo que o pastor Gumer esteve aqui, está aqui a Luciana de prova, eu não sei um dia que eu desonrei a vida dele. Hoje meu discipulador é o Sabá, e eu falei para ele o seguinte, 2 coisas, pastor Sabá, que eu aprendi muito cedo. Uma é submeter e a segunda é honrar. Porque eu fui almoçar com ele, ele queria pagar, eu falei, não, eu que vou pagar e tal, não sei o quê. Eu aprendi muito cedo a submeter e a honrar. E pela graça de Deus, porque eu tive esse entendimento, o meu ministério está decolando, queridos. Isso sabe, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o princípio da palavra de Deus. Princípio da palavra de Deus. Jovens, vocês que estão aqui, vocês têm 2 pastores. Tem mais, os que não são ordenados, mas vocês têm 2 pastores que sabem honrar a liderança, que sabem submeter, valorizem, amem, se dediquem, festejem, abracem, deem presentes.
Sabe, queridos, isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Isso muda o clima da igreja. Isso muda a história da igreja, isso muda o ambiente da igreja, isso muda o ambiente do seu ministério. Começa a honrar a sua liderança, a submeter, mesmo que ele esteja errado, submeta. Quantas vezes eu ia conversar com o pastor Gumer, não no sentido de discordar, eu era um líder junto com ele, mas eu falava, pastor, isso. Ele falou, não, a gente vai por aqui. Ainda que talvez o meu pensamento não era esse, eu ia por ali. Isso é um princípio, queridos, que nós precisamos viver, ou reviver nessa igreja, porque isso atrai a presença de Deus. Amém, queridos? Amém? Vocês estão comigo aí? Amém? Puxa, ia ser rapidinho, mas não foi, hein? Mas vai ser, vai acabar já. Terceiro, guarde o sábado. Guarde o sábado. Isso aqui não é aquela religião lá e tal que qual que é mesmo? Como que é? Adventista do sétimo dia. Nós não somos adventistas do sétimo dia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus criou criou todas as coisas em 6 dias. E no sétimo, o que ele fez? Descansou. O homem, na verdade, foi criado no 6º dia, e no 7º descansou. Eu pergunto para você, o homem estava cansado se ele foi criado no 6º dia? No 7º ele estava cansado, sim ou não? Claro que não. O cara nasceu num dia e já estava cansado no outro. Não estava cansado, ele estava totalmente descansado. Não é verdade, Roberto? Nasceu num dia e já no outro está cansado. Não existe isso. Sabe por quê, queridos? Isso é bíblico, veja bem, o nosso conceito de descanso é totalmente antibíblico, sabia disso? Totalmente antibíblico, por quê? Porque primeiro nós temos que nos cansar demais, quase morrer, para depois descansar, só que a gente nem consegue descansar, você está quase morto, não tem como vai descansar morto, você tem que ir para o soro, ficar no soro lá. Ou seja, nós precisamos nos reinventar, queridos, no sentido de descanso. Nós não sabemos o que significa a palavra descanso. Nós não sabemos. O nosso Deus é um Deus de descanso, você sabia disso? O nosso Deus não faz nada na correria. O nosso Deus, para Ele, um dia é como 1000 anos. O nosso Deus não está com a pressa que você está, não. Hoje nós estamos numa sociedade que está nos empurrando para nós ficarmos estressados, cansados. São Paulo, eu creio que essa semana eu estava lendo, uma das piores cidades para se viver é São Paulo. Uma das cidades mais estressantes do mundo é São Paulo. Mas por quê? Essa pressão, essa correria, esse desgaste todo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está se cansando para fazer a obra do Senhor, você está fora da curva. Pastor, como é que eu faço? É óbvio, queridos, que vai ter momentos que você vai se cansar, vai trabalhar fisicamente e se cansou, dormiu, descansou. O problema é que muitos de nós estamos vivendo uma vida de cansaço eterno. E isso vai afetando outras áreas, a nossa saúde. Por exemplo, tem pessoas que pensam assim, olha, sabe, tem pastor que fala isso. Eu até dou um desconto se o pastor não é tempo integral, mas um pastor tempo integral falar isso, a gente tem que bater nele. Tem. Quando foi que você fez exame? Não fiz, porque não tenho tempo. Ah, irmão, desculpa. Quem é que vai querer ser tempo integral aqui um dia, que o pastor está falando que não tem tempo para fazer um exame? Quem vai querer ser? Eu não quero. Sabe, queridos, nós precisamos rever, porque o que acontece? O descanso é um conjunto de fatores. Por exemplo, se eu não cuido da minha saúde hoje, é óbvio que eu vou me cansar,
porque eu vou ter que ir no médico, eu vou ter que tomar remédio, vou ter que tomar injeção, vou ter que ficar na cama, e não sei o quê, e um monte de coisa. Fruto de uma vida errada. Tem pastores que falam assim, não, eu não tenho tempo para nada, minha vida é uma correria, e não sei o quê. Fala, misericórdia, que Deus é esse que você serve, que só te dá trabalho? Sabe, queridos, nós precisamos rever essa questão do descanso, precisamos encontrar um lugar para a gente descansar. Quantos de vocês aqui dormem bem? Quantos de vocês comem bem? Quando eu falo comer bem, não é no sentido de comer picanha todo dia, aliás, até porque picanha todo dia nem é comer bem. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, você gosta muito de carne? Eu falei, gosto, principalmente da picanha. Ela falou, é uma das piores carnes para se comer. Você já viu quantas fibras de gordura tem uma picanha? Eu falei, eu nem reparo, cara, na hora que ela está assada, meu amigo, ó, eu vou comendo e boa. Então, queridos, nós precisamos rever. Dorme mal. Ninguém dorme mais sem o celular. Ninguém dorme mais sem celular. Você dorme sem a esposa, mas não dorme sem o celular. Dorme sem o cônjuge, mas não dorme sem o celular. Se o celular estiver deitado na cama, aliás, você tem que falar, ó, vai mais para lá que meu celular está aqui no meio. O celular. Gente, nós não conseguimos mais tirar esse treco da mão, carregamos ele na mão o tempo todo. Você já parou para pensar quando a bateria do seu celular acaba, o desespero que é? Sim ou não? Você fala, gente, tem uma tomada aí, pelo amor de Deus, arruma alguma coisa, e começa a dar tremedeira assim, você começa a ficar, o demônio começa a baixar em você, você começa, meu Deus, por causa do celular. Querido, estabelece um tempo para ligar e desligar essa porcaria. Eu vou ser sincero, 11 horas é horário, desliguei. Pastor, mas você é pastor, você tem que ficar ligado 24 horas, onde já se viu, pastor não pode dormir, pastor não pode comer, pastor tem que estar ligado, tem que estar com o celular na mão, esperando um problema chegar. Eu falei, irmãos, eu não sou esse pastor. Esses dias chegaram uma pessoa, de verdade, chegou mesmo, falou, pastor, você vai tirar férias de novo, a igreja vai parar sem você. Eu falei, então que pare, porque se não puder tirar férias, irmão, sabe, nós precisamos rever. O problema é que a gente fica nessa loucura, não vale a pena. Você só tem uma vida, e ela vai passar rápido. Ah, pastor, que passe, mas que eu implante 1000 células, nem que eu morra. Amém, querido, seu coração é muito bondoso, só que você sabia que você não honra a Deus? Você não honra a Deus. Morreu, esse aqui morreu por quê? Implantou 1000 células, que legal, implantou 1000 células, implantou, e o que ele fez? Não sei, ele trabalhava 24 horas para implantar célula, se matou de implantar célula, uma bênção, queridos, não estou dizendo nada contra a célula, mas veja, nós não honramos a Deus. Por exemplo, a pessoa ficou doente, está mal, ficou doente, é o mártir de Deus. Não, você não honra a Deus quando você fica doente, porque você trabalhou muito. Não. E eu estou falando isso não só no âmbito de igreja, mas na sua vida pessoal também. Será que está valendo a pena você trabalhar tanto, tipo, sai 8 da manhã, trabalha o dia inteiro e tal, para comprar carro, comprar casa, comprar não sei o quê. Não estou dizendo que não tem que comprar, precisamos, mas queridos, até que ponto vale a pena nós nos matarmos para ficar tudo aí? O que Salomão falou? O próprio Salomão, o cara mais rico, milionário, poderoso, chegou no fim da vida e disse, tudo é vaidade. O descanso é necessário. O resultado do seu ministério, o fruto do seu ministério é resultado do seu descanso. Um pastor descansado, ele prega melhor. Um pastor descansado, ele é educado, é gentil. Um marido descansado,
é muito melhor do que um marido cansado, uma esposa descansada é muito melhor do que uma pessoa cansada. Então, queridos, nós precisamos entender que descansar é importante. Amém, queridos? Outro ponto aqui, não se voltem para os ídolos. Eu creio, queridos, que uma das coisas que tem nos cansado são os ídolos. O que quer dizer ídolos? Tudo aquilo que tira o nosso foco. Tudo aquilo que tira o nosso foco. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho pensado que tem sido um ídolo na vida de muita gente, não tenho nada contra isso, tá, queridos? Pelo amor de Deus, veja, eu só estou alertando você. E eu não estou dizendo que é errado, mas eu acho que tem gente exagerando. Não estou proibindo, pelo amor de Deus, mas eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, porque isso se torna um ídolo. Por exemplo, a pessoa assiste 500 episódios da série XYZ. É um ídolo. Assistir mais uma série, assistir mais não sei quantos episódios? 70. Cada um tem 40 minutos. Eu sei, porque eu assisto também, queridos. Só que eu tenho equilíbrio. Por exemplo, estou assistindo uma série, ontem eu assisti tinha mais uns 10 lá. Eu falei, para que eu vou assistir? Eu vou assistir semana que vem, no outro dia, daqui um mês, não sei quando. Até apareceu um monte lá, eu falei, Jesus, o negócio está indo mais rápido que eu. Mas porque eu tenho equilíbrio. Agora, que eles não estão dizendo que está errado. No dia do seu descanso, amém. Mas você começar a fazer disso um ídolo. O que diferencia uma série de uma novela? Talvez nada. É que eu é no Netflix ou até na Globo. Você entende? Sabe, queridos, nós estamos formando ídolos. Ídolos que vão nos roubando, tirando o nosso tempo, desgastando a nossa vida. Sabe, às vezes você, por exemplo, você tem tempo lá você tem dinheiro para passear com o seu filho, ir no shopping, tomar McDonald's todo final de semana lá com ele. Aí você resolve comprar um sítio, não estou dizendo que está errado, veja bem, você comprou um sítio, só que agora você não tem mais tempo para ir no shopping comprar uma casquinha de R$2 com seu filho, porque agora você tem que alimentar o cavalo lá do seu sítio, você tem que cortar a grama, você tem que fazer... Sabe, queridos, por que eu estou falando isso? Porque são coisas que vão roubando a nossa vida, vão roubando o nosso tempo, são ídolos. Isso tudo vai tirando o nosso foco. Sabe, tem coisas que nós precisamos rever. O tempo está passando. Às vezes nós não valorizamos os nossos filhos, os nossos netos. Agora eu posso dizer que eu tenho neto. Os nossos netos. Sabe, eu tenho entendido, queridos, que o nascimento do Benjamin foi tão profético na minha vida. Porque, veja bem, isso serve para os avós. Geralmente, quando você é avô, é porque você já está meio tiozão. Não é? Sim ou não? Geralmente o avô é tiozão, é que eu sou diferente. Eu sou a exceção, irmãos. Então veja, aí significa o que? É tempo de descanso. Quando você tem um neto, é tempo de ficar de boa na lagoa. Então eu pensei, é profético, agora eu vou curtir. Sabe, para que ficar 3 horas lá no Netflix, eu posso ficar 1 hora com meu neto lá brincando com ele. São valores. Nós precisamos rever, queridos, os nossos conceitos, amém? E por último, sacrifícios que sejam aceitos. Eu creio, queridos, que cada um de nós aqui temos semeado a nossa vida no reino de Deus, o nosso tempo no reino de Deus, as nossas finanças no reino de Deus, a nossa casa no reino de Deus, não tenho nenhuma dúvida, queridos. Nós estávamos no Fogo Intenso esse final de semana, e eu estava conversando com a Lu a respeito disso, o quanto cada líder de célula, cada supervisor, cada um de vocês se doam para o reino de Deus. Vocês se doam, nós nos doamos, nós damos a nossa vida
pela igreja, pelo reino de Deus. Isso é muito glorioso, isso é louvável, isso atrai a presença de Deus. Deus realmente vê isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 57, 58, alguma coisa assim, que não é em vão tudo aquilo que nós fazemos no Senhor, não é em vão, amém, queridos? Mas eu quero dizer uma coisa para você, sabe, uma das coisas que tem sido uma vírgula nesse nos doar, porque aqui a chave é sacrifícios que sejam aceitos. Deus, Ele não quer que eu me sacrifique, mas que depois eu fique reclamando. Não, estou liderando muita coisa, tem muita coisa na minha vida, estou com muitas células, estou com muitos discípulos, eu estou com muita coisa. E é incrível, queridos, eu sei que não é o seu caso, mas se for, eu quero te encorajar a alinhar, e a igreja permite isso. O que nós queremos é que você tenha prazer em servir a Deus. O que eu quero como pastor desta igreja é que você venha para cá, não com um peso, não com um fardo. Eu preciso ir para o Tadel, eu tenho que ir para o Tadel. Esse é um sacrifício que não é aceito, não é aceito. Sabe, Deus está mais interessado com o meu coração e com o seu coração, do que com a nossa atitude propriamente. Ninguém, querido, é obrigado a vir no Tadel. Pastor, mas eu sou líder, meu supervisor falou que eu tenho que ir no Tadel. Então está desfalado agora, querido. O pastor titular da igreja está falando, se você é líder, está sendo um peso, querido, não venha, descanse 1, 2, 3, volta daqui um mês, descanse. Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque Deus não quer, Ele não quer que você venha com peso, Ele não quer que você venha assim, não, o que Deus quer é o teu coração, o que Deus quer é a tua paixão, a tua fome, o teu amor, a tua sede por pessoas, por vidas, por Ele, pela presença dEle. Sabe, eu tenho ensinado os pastores a não forçar nada em ninguém, não obrigue ninguém, não obrigue ninguém, não obrigue, até os pastores titulares aqui, de tempo integral, estou liberando, quer ficar em casa, fique em casa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer que nós entregamos para Ele o pior, Deus quer o melhor de nós. Sabe, talvez vai chegar, já chegou dias, hoje não, eu não tenho nem para quem ligar e falar, olha, me libera do Tadel, não tenho. Mas glória a Deus, se um dia eu estiver cansado, como já aconteceu, eu ligo para um pastor meu, eu falo, pastor Emerson, você pode por favor cobrir o Tadel lá, por favor, que eu estou cansado, eu estou mal, eu não estou legal. Ele prontamente vai me servir. Do que eu vim para cá, sabe, querendo ficar em casa, querendo ficar pesado, cansado. Não, na verdade o que Deus quer é sacrifício, Deus quer aceitar? Sim, Ele quer, mas aquele sacrifício, sabe, que realmente vale a pena, querido. Nós temos encorajado as pessoas que têm muitas células. Pastor, eu só quero cuidar de 2, amém, querido, glória a Deus pela sua vida. Pastor, eu só quero cuidar de 3 discípulos, amém. Aliás, nós estamos até animando o povo a não ter mais de 3, porque tem que ser sacrifício que vale a pena, Nós vamos ter uma vigília, vamos animar, vamos motivar, vamos mobilizar as pessoas, vamos sim, porque orar faz bem, atrai a presença de Deus, enfim, mas não podemos obrigar. Não obrigue ninguém, não obrigue. E no culto de domingo, estou liberado, pastor, querido, se for melhor você ficar lá, para você vir inteiro, no outro domingo, fique lá na sua casa, porque Deus quer o sacrifício que vale a pena, em nome de Jesus, amém, queridos. E essa palavra que eu estou ministrando com vocês, sabe, é para realmente, não é para desmotivar vocês, não é para animá-los, é para levá-los vocês para um nível novo, um nível de fé, um nível de conquista, um nível de você andar em novidade de vida, mas com leveza, querido, com leveza. Sabe, nós não estamos servindo a um Deus opressor que coloca jugo em nós. Se está pesado, entrega,
para o Senhor o jugo. Entrega o fardo para o Senhor, faça de uma forma leve, faça de uma forma alegre, faça o seu ministério ser divertido, ser alegre, ser feliz. Quando falar de igreja, não, eu vou para a igreja porque eu sou feliz, eu quero ir para a igreja, eu tenho alegria de estar no Tadel, eu tenho alegria de estar no culto de domingo, eu tenho alegria de ir para a célula, eu tenho alegria de ser supervisor, eu tenho alegria de ser pastor, eu tenho alegria, sabe por quê? Porque a minha alegria vem do Senhor. Amém, queridos? Eu vou pedir para você ficar em pé, por favor. Nós vamos encerrar, vamos cantar essa canção, em seguida nós vamos orar. Mas agora, ore a Deus, fala: Deus, eu quero viver esses princípios, eu quero realmente ser santo, eu quero realmente honrar os meus líderes, eu quero realmente, assim, rejeitar todos os ídolos da minha vida. Eu quero, Senhor, eu quero descansar na Tua presença. Eu quero, Senhor, estar realmente me oferecendo para Ti, mas o meu melhor. Querido, ore dessa forma e declare em nome de Jesus.